A Sina de um Clãdes é o primeiro conto da coletânea de contos O Cúmulo de Emoções. E é uma ficção científica, o que já é curioso por si só, porque é o único conto dessa coletânea que faz parte desse gênero. O Cúmulo de Emoções tem uma variedade muito grande de contos de gêneros diferentes. A gente tem um pouco de romance, de terror, enfim. E o livro já abre com esse, que é um dos mais longos contos, que aborda personagens não humanos. Eles são alienígenas, de uma espécie chamada Clãdes, aí você vê o título, que vivem por muito tempo. Eles vivem centenas ou até milhares de anos. Isso pra mim é um dos elementos mais interessantes dessa história. Eles não são exatamente imortais, mas por terem uma expectativa de vida muito diferente do que a nossa, certos acontecimentos têm pesos diferentes, sabe? Por exemplo, a história no caso é sobre dois personagens que se encontram, que acabam se tornando um casal. Então sim, tem um elemento de romance nesse conto. Só que a gente não acompanha exatamente uma única cena ou acontecimento com esses personagens. A gente acompanha meio que a vida inteira deles. Literalmente séculos se passam. E é claro que existe uma reviravolta que acontece, que guia o conto para uma linha mais dramática, mas ao meu ver isso acaba sendo até secundário em relação à relação entre os dois personagens, esses dois Clãdes. Isso é algo recorrente no Cúmulo de Emoções. Muitas vezes uma história tem uma trama, uma coisa que de fato acontece, né? Mas os sentidos, os simbolismos e a coisa sendo discutida acaba sendo muito mais relevante do que a trama em si. A Sina de um Clãdes é na verdade uma das histórias mais convencionais do livro. Você tem cenas, uma seguindo da outra, uma sendo consequência da outra, uma narrativa um pouco mais convencional. Outros contos acabam sendo ainda mais abstratos. E esse, assim como todos os outros, são abertos à interpretação. Mas ao meu ver, na minha humilde opinião, A Sina de um Clãdes é muito sobre os dilemas do amor e da responsabilidade que a gente tem. Eu não vou spoiler aqui, obviamente, mas o narrador da história ele acaba se envolvendo em um dilema que tem muito a ver com uma guerra e com um certo experimento que pode ou não trazer um bem maior para a sociedade dele. Só que esse experimento pode causar muita dor e sofrimento para as pessoas que ele ama. Então é o tipo de conto que você vai terminar e ficar discutindo com os outros se o que fulano fez foi certo ou errado. É um conto bem dramático e que vai conseguir arrancar algumas lágrimas das pessoas mais sensíveis, e que também é outro padrão nesse livro. Então comente aí se você já leu esse conto ou se você tem interesse. Ele é só o primeiro de vários contos do Cúmulo das Emoções. Eu sempre falo Cúmulo das Emoções, é Cúmulo de Emoções. Enfim, você pode adquirir o livro tanto na versão física, que está muito bonita, quanto na versão e-book, que fica um pouco mais em conta. Os links estão na descrição, certo?